Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente o Martinez se pronunciou. Pelo menos ele soltou uma nota. Isso foi o que aconteceu agora de tarde, depois de ele não ter sido, se reapresentou junto com o elenco no ano de 2026. Fazem 2 semanas que o elenco do Corinthians voltou a treinar e ele até agora nem tinha aparecido. Então pelo menos ele deu uma justificativa e a gente vai entender mais ou menos o que ele soltou nessa nota. E o Alisson, vem ou não vem? Vale a pena de verdade contratar o Alisson? Eu vou deixar minha opinião aqui, mas já peço para que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. De preferência, realmente sigam o canal, ativem as notificações, para que a gente ajude o canal a crescer, trazer mais notícias do Corinthians, mais notícias de outras equipes. Ainda vou falar um pouco do que aconteceu com o Palmeiras ontem de noite, falar de algumas contratações que estão chegando no Corinthians. Então já é isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando de áudio, iluminação, e a gente vai junto, melhorando cada vez mais o canal. Sobre o que aconteceu do Martinez, todo mundo sabe que o José Martinez ele não se representou. José Martinez está desaparecido aí já fazia 2 semanas, mediante a todo o caos que estava acontecendo na Venezuela e todo mundo está sabendo o que aconteceu. E que isso bagunçou um pouco em relação ao visto de trabalho do José Martinez. Essa foi principalmente uma das justificativas que ele acabou usando para falar o que aconteceu de fato. O caos que aconteceu na Venezuela impediu que fez algumas alterações no passaporte dele que acabava não permitindo com que ele viesse para o Brasil trabalhar no Brasil. Ele ia ficar meio que como um turista, não poderia receber salários aqui no Brasil, não poderia atuar como jogador aqui no Brasil. Mas no fundo, um pouco essa história está um pouco ainda mal contada. Todo mundo sabe das notícias aí também que saiu, repercutiu. Até o Dorival falou na entrevista do último jogo que não tinha notícias do Martins, que tentava contato e foi divulgado pelo Pedro Ramiro, Marcelo Beckler e outros jornalistas em si, que Dorival tentou contato com o Martins e em nenhum momento ele atendeu um telefone ou deu uma justificativa para a diretoria. Apesar de que todo o departamento do Corinthians já estava meio que ciente que, depois do que aconteceu na Venezuela, poderia sim impactar diretamente nesse visto do trabalho. Mas a gente pega o caso, por exemplo, do Savarino, que também é venezuelano, que estava na Venezuela, assim como o Martins, na virada de ano, no mediante a todo o caos, e conseguiu resolver o seu passaporte, conseguiu sim resolver tudo para voltar para o Brasil, já treina já a equipe com o Botafogo, quase foi negociado tanto com o Corinthians, São Paulo, Fluminense, e apesar disso, estava regularizado. Por que o José Martins não está conseguindo? É muito estranho, essa história está um pouco ainda mal contada, mas pelo menos ele se pronunciou. Ele não está 100% desaparecido, vamos colocar assim. E lógico, isso acaba gerando um grande incômodo no elenco, que já literalmente foi também divulgado outras notícias que o Corinthians, os jogadores ficaram incomodados, principalmente pela injustiça em relação ao tempo de descanso. Outros jogadores não tiveram nem o tempo, tiveram 10 dias, menos de 10 dias às vezes para descansar, dependendo de uma recuperação física, de algum preparamento que fez durante as férias, enquanto tecnicamente José Martinez ele ficou aí agora um mês afastado do Corinthians. A gente até acompanhou alguns vídeos de um preparador físico dele, com ele treinando na Venezuela, se aprimorando a parte física ainda, frequentando a academia. Mas mesmo assim, lógico, tá em casa, tá com a família. No último final de semana mesmo, diante do São Paulo, a esposa do José Martins postou uma foto com ele num parque aquático durante a partida em si. A gente já viveu isso com outros jogadores em um outro tempo, com o jogo que aconteceu em 2019, se eu não me engano, que o Corinthians estava muito mal e estava perdendo o jogo. E aí foi visto o Jô no meio de um bar tocando um instrumento junto com uma roda de pagode. E lógico que aqui são casos totalmente diferentes, né? Totalmente não podem necessariamente ser comparados com a gravidade da situação do que foi o Jô na época do que está acontecendo com o Martínez, principalmente por solidariedade do que tudo que está acontecendo na Venezuela. Mas essa história ainda está mal contada por parte do Martins. A gente sabe que isso poderia já ter sido resolvido. O Martins poderia pelo menos ter dado um respaldo para a diretoria, ter dado um parecer pelo que tinha acontecido e mesmo assim em nenhum momento ele tinha falado. Esperou sair tudo isso, esperou acontecer todas as notícias, tudo, todas essas matérias que saíram, o nome dele vinculado para de fato ele dar um parecer, ele dar um retorno e isso está mal contado ainda. A expectativa, na verdade, é que o Corinthians receba o Martinez até a próxima semana, até o começo da próxima semana. Martinez parece que está resolvendo as coisas e que logo menos logo vai estar no Corinthians para se reapresentar e continuar com o elenco. O Corinthians já estuda essa possibilidade de multar o atleta por esse mau comportamento, vamos se dizer assim. Porque como essa história ainda não está bem contada, vai ter que apurar os fatos certinho, apurar tudo o que aconteceu de verdade, bater as datas dos vistos com as entradas a entrada do visto que ele deu, as entradas de documentação que ele acabou pedindo para ver se realmente isso
era alguma coisa um pouco mais verídica em si. De qualquer forma, existe a possibilidade do Corinthians multar sim José Martínez, mas a multa tem uma lei do esporte que permite com que o Corinthians pelo menos multe ele em 40% do salário por falta de comprometimento, por indisciplina e outros assuntos. Então, o Corinthians estuda sim essa possibilidade, mas tem que ser bem amarrada para que no futuro o Corinthians não possa sofrer um processo trabalhista, ou alguma exploração, alguma coisa relacionada disso vindo do Martínez no futuro, tá? Então, essas são as últimas notícias que aconteceram com o jogador. E aí, além disso, também saiu a notícia hoje, ontem e hoje, que ontem inicialmente que o Corinthians se acertou com o São Paulo para a transferência do Alisson. Que o São Paulo tinha pedido sim, tinha solicitado R$ 1 milhão para o empréstimo por uma temporada do Alisson com o valor definido de compra no final. Só que parece que essa história mudou do dia para a noite e a gente ainda não entende muito por quê. Mas, mediante a isso, o São Paulo fez algumas solicitações que eu acredito que não valem a pena para o Corinthians. Uma delas é que o valor do passe mudou. Esse valor de transferência não é mais R$ 1 milhão, e sim R$ 3 milhões para a transferência do Alisson. Um jogador que eu acho que não vale isso. Não valeria arriscar num jogador de 31 anos nesse sentido para compor uma peça de volante, quase um. Ele foi muito bem no São Paulo, né? Como um segundo volante, quase ali. Primeiro, segundo, ajudando nessa saída de bola. Agora a gente tem o Matheus Pereira que pode fazer essa função. A gente pode, por mais que eu não goste, mas dá para tentar encaixar o Carrilho nessa função. Tem outros jogadores que dá para auxiliar. Então a gente está compondo sim uma situação de duas peças para cada posição. Mas eu acho que 3 milhões no Alisson é um valor um pouco significativo e que não valeria a pena. A gente pode procurar outras oportunidades de mercado, já que o Corinthians, do Marcelo Paz principalmente, está buscando o famoso Corinthians low profile, que é o contratações específicas, não tão midiáticas, mas eficientes, como foi o caso do Pedro Milans, do Penharol, que está chegando no Corinthians. O próprio Matheus Pereira não tem essa mídia, mas a gente já entendeu que ele pode ser sim uma peça fundamental para o elenco nesse único jogo que ele atuou e que pode ser sim, quem sabe, um futuro titular. Tem outros jogadores que acabam chegando, Caio César, que está praticamente acertado. O Corinthians estuda outras possibilidades de mercado, como apareceu o próprio de Júnior Santos, que também é uma opção cara, mas ele não é um nome badalado. Alisson, eu também não acho esse cara necessariamente badalado em si, mas por você tirar um jogador do time rival ainda, é um pouco diferente do que o Corinthians vinha fazendo. Pode ser sim considerado uma oportunidade de mercado, mas o Alisson ele teve momentos com o Dorival. Alisson nunca foi aquele cara de verdade regular de uma temporada inteira boa, de números bons. Acredito que tenha outros jogadores mais interessantes do que o Alisson para a gente poder de fato buscar isso, para de fato encontrar opções no mercado que interessem o Corinthians e que agradem a torcida em si nesse momento de financeiro. O Alisson vai custar R$ 3 milhões mais os salários do Corinthians pagar 100% no empréstimo. A possibilidade do Alisson, sim, de melhorar nesse tempo, voltar a jogar bola, e o São Paulo pediu o retorno dele, é muito alta. São Paulo colocou isso também como uma situação. Em caso de boa fase, o São Paulo pode solicitar o Alisson a qualquer momento de volta. É, tem um valor também definido para, se eu não me engano, jogar contra o São Paulo, mas isso já é um padrão do mercado. Porém, o São Paulo, o padrão sempre é 1 milhão, 1,5 milhão, como aconteceu mesmo com o Hugo Souza ano passado, ano retrasado diante do Flamengo, que foi em torno de R$ 800 mil para contratação, para ele jogar diante do Flamengo. Acredito que o Alisson não fugisse muito desse valor, porém o São Paulo está querendo mais também. Então, mediante a todos esses empecilhos, eu acho que é uma contratação um pouco mais arriscada num jogador de 31 anos, de 30, 31 anos, que não tem números tão bons assim, e que teve mais momentos em si com o Dorival do que uma temporada 100% regular. O Alisson é sim uma boa reposição de elenco, uma boa peça para compor o elenco, mas acho que financeiramente teria que trocar, teria que buscar outra opção se for nesses moldes. Se for apenas R$ 1 milhão, eu acho que é válido sim poder trazer o jogador e quem sabe é, quem sabe ele não possa realmente ajudar o Corinthians no momento onde o Ranieri não tiver, onde a gente já sabe que o André Carrillo não está bem, o Alisson não entre e consiga fazer uma dupla ali reserva com o Matheus Pereira e o Alisson no meio de campo. A gente tem logo, que eu falei, o José Martins está voltando, provavelmente ele não vai ser negociado, ele vai continuar no Corinthians, então ele pode ser esse primeiro volante, auxiliando, então a gente pode ter um trio de meio de campo, o Alisson, o Matheus Pereira
e José Martinez, que é bem mais interessante do que a gente vinha tendo, com talvez Maicon, Charles e Rian. Então, são opções que o Corinthians vai encontrando que podem ser, mas tem que ver a parte financeira. E aí, assim, eu vou fazer um vídeo ainda na sequência. Acho que eu solto ele amanhã, se tudo der certo, com as novas contratações do Corinthians e o pré-jogo de Corinthians e Santos também. Algumas novidades no elenco, equipe titular, o Garro volta. Quando o Garro volta, Memphis está de volta, Memphis não vai estar de volta. Então são algumas coisas que a gente vai abordar. E lógico, de novo, sobre as novas contratações. Então eu já peço que é isso. Deixe seu like aqui. O que você acha do Alisson no Corinthians? O que você acha dessa história toda do Martinez novamente, que já teve problema no passado, tá tendo de novo? Eu acho que o Corinthians precisa começar a ligar um alerta maior pro Martinez para que acabe não perdendo o grupo por culpa de um jogador. Então é isso. Até a próxima, pessoal, e tchau.